Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 25 de 2º Nef. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho a ler o capítulo 25 de 2º Nef. Dessa forma, com a oração, com a leitura individual das Escrituras, convidar o Espírito para o seu dia, né? E para que ele possa auxiliar na compreensão da palavra do Senhor, da palavra que ele dá através das Escrituras. Então, no capítulo 25, Nef, ele explica sobre as palavras de Isaías, né? Ele já não fala, ele não está mais transcrevendo as palavras de Isaías, ele está falando as próprias palavras. E ele explica algumas coisas que Isaías profetizou. Ele fala nos versículos 7 e 8: Mas eis que continuo com a minha própria profecia, de acordo com a minha clareza, na qual sei que nenhum homem pode errar. Não obstante, nos dias em que se cumprirem as profecias de Isaías, quando elas se realizarem, os homens certamente saberão. Elas são, portanto, de valor para os filhos dos homens, e aos que supõem que elas não o sejam, falarei particularmente, e limitarei as palavras do meu povo, pois sei que lhes são de grande valor nos últimos dias. Lhes serão de grande valor nos últimos dias, porque naquele dia as entenderão, portanto as escrevi para o seu bem. Então, Nef fala que as profecias de Isaías, elas certamente se cumprirão. Ele testifica que as profecias que ele fala, né, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, né, para ser um profeta, né? Então, as profecias que ele expressa serão cumpridas, todas elas. E quando elas se cumprirem, todas as pessoas saberão, né, que ele estava falando a verdade. E que essas profecias serão de grande valor para o seu povo, né, para os nefitas e seus descendentes nos últimos dias. No versículo 18, fala sobre a restauração. Portanto, ele, né, o Senhor, portanto, ele irá revelar-lhes suas palavras, pelas quais serão julgados no último dia, porque elas serão dadas com o propósito de convencê-los do verdadeiro Messias que foi rejeitado por eles, e para convencê-los de que não precisam mais esperar que venha um Messias, porque outro não virá, a menos que seja um falso Messias que engane o povo, porque só há um Messias mencionado pelos profetas, e esse Messias é aquele que será rejeitado pelos judeus. Tá? Ele fala mais especificamente aos judeus mesmo, né, que eles não precisam esperar por um Messias, porque ele já veio. Tá? No caso, ele viria ainda, né, que ele está falando aqui antes de Cristo, ele viria, seria rejeitado, crucificado, e ele viria, mas o mesmo Messias, e não um outro. Tá? Então, se existe alguma crença que espera ainda, espera pelo Messias, ou espera por uma outra pessoa que seja o Messias, né, essa crença está equivocada, né, porque só existe um Messias,
Ele veio, foi crucificado, né? E ele virá pela segunda vez, o mesmo. No versículos 22 e 23, portanto, estas coisas passarão de geração a geração enquanto durar a terra, e isso de acordo com a vontade e prazer de Deus. E as nações que as tiverem em seu poder serão julgadas por elas, segundo as palavras que estão escritas. Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Tá? Então, muitas coisas ele escreveu aqui nesses 2 versículos, né? Essas coisas passarão de geração em geração até o fim dos tempos, né? Até quanto durar a terra. As nações serão julgadas por elas, né? Por essas escrituras, né? Elas cobrirão toda a terra. E ele fala aqui mais na prática também, né? Ele fala sobre o que nós devemos fazer, o que eles fizeram, né? E o que nós devemos fazer na prática, né? Eu acredito que essas palavras elas servem para nós. Tá? Eles escreveram, né? Eles escreveram as escrituras, né? Os profetas escreveram as escrituras, e nós, então, já que nós não escrevemos as escrituras, nós podemos usar as escrituras, né? Para explicar para as pessoas, ajudar as pessoas a entender as escrituras, a fim de persuadir nossos filhos e nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Tá? Que ele estava falando, né? Naturalmente ele estava falando do seu povo, né? Dos seus descendentes, né? Mas isso serve para todas as pessoas, né? Que nós, como servos do Senhor, né? Nós precisamos trabalhar diligentemente para ajudar as pessoas a compreender as palavras dos profetas. E bem no fim desse último versículo aqui, no 23, pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Tá? Então a graça, né, a salvação, ela não vem antes. Né? Nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance primeiro, né, para então o Senhor preencher o que falta. Né? Então não adianta a gente esperar pelas bênçãos, né? Antes de a gente fazer alguma coisa. Então nós precisamos agir, né? Nós precisamos fazer as coisas que nós já sabemos fazer as coisas que nós já aprendemos, né, a fazer, e depois a salvação, né, a graça será acrescentada. Né? Isso serve tanto para os seus descendentes ali, quanto para os judeus, quanto para nós, né? O povo do convênio, né? E que nós possamos procurar compreender isso. E no 26, né, ele fala o que eles fizeram, né? E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Bem interessante esse versículo, porque ele fala muitas coisas. Pode parecer um versículo pequeno, mas ele fala muitas coisas. Falamos de Cristo, quer dizer, ele expressa através de palavras. Regozijamo-nos em Cristo. Tá? As pessoas observam, né, se os servos do Senhor se regozijam em Cristo, ou se eles estão fazendo aquilo só por obrigação, de má vontade. Né? As pessoas observam. Então nós precisamos regozijarmos-nos em Cristo, quer dizer, também nós procurarmos fazer o nosso estudo pessoal, né, a nossa leitura pessoal das Escrituras,
nossa oração pessoal. Dessa forma, convidar o Espírito, procurar entender as palavras do Senhor. E quando nós entendermos as palavras do Senhor, aplicarmos em nossa vida, nós vamos nos regozijar em Cristo. E mesmo que nós não compreendamos todas as coisas, nós precisamos ter esperança de compreendê-las. E mesmo assim ter fé e sentir alegria com as palavras do Senhor. Ele fala em profetizar, profetizamos de Cristo, escrevemos de acordo com nossas profecias, ele fala sobre os profetas, e para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Tá? Então ele não está falando aqui, ele está falando que as pessoas precisam aprender, os seus filhos, precisam aprender a buscar as coisas na fonte, procurar a remissão de seus pecados na fonte, que é Jesus Cristo. Então a remissão dos pecados ela não vem por meio de outras pessoas. Ninguém consegue fazer isso, a remissão dos pecados de outra pessoa. Somente Jesus Cristo, e é isso que nós precisamos ensinar para as pessoas. É isso que as pessoas precisam aprender, precisam compreender. Então, às vezes as pessoas têm necessidade de procurar o perdão de seus pecados, a remissão de seus pecados em outras pessoas, Mas isso não é verdade. Os servos do Senhor, os líderes, os profetas, até outros irmãos, podem ajudar as pessoas a compreender que elas precisam buscar a Cristo. Então nós podemos ajudar, sim, podemos aconselhar as pessoas, animar, dar esperança para as pessoas, regozijamo-nos em Cristo, Então ensinar as pessoas que elas podem sentir regozijo, ao seguir o Evangelho, isso nós podemos fazer. Agora redimir os pecados das pessoas, isso é só Jesus Cristo que pode, nenhum líder consegue fazer isso, nem o profeta, redimir os pecados das pessoas. Então nós precisamos trabalhar diligentemente para ajudar as pessoas a se animarem, a sentir, a regozijarem-se no Evangelho, nas Escrituras. Isso nós podemos fazer. Então essas coisas nós sabemos e nós precisamos fazer, ajudar as pessoas e deixar a parte, a graça, para Cristo. Cristo que vai fazer a parte dele com a graça, com a remissão dos pecados, tá certo? Então essas são as principais ideias, as principais doutrinas, princípios contidos neste capítulo 25 de 2º Nef. Então, novamente aconselho a cada um a ler, fazer a sua leitura individual, sua ponderação individual. Com certeza vai descobrir mais coisas para a sua vida pessoal aqui nesse capítulo, certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia a todos, aconselho cada um a fazer a sua oração, a ler, ponderar, orar sobre as Escrituras nesse dia e praticar essas coisas. Certo? Desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo e que tudo dê certo em sua vida nesse dia. Certo? Um grande abraço, nos encontramos amanhã, 5:45 da manhã, aqui na página da Ala Santo Ângelo. Um abraço a todos, bom dia.